Os bastidores do Rock in Rio. Esse é o assunto de mais um episódio da série Por Dentro com Paulo Barão. Com ele mesmo. Meu amigo e minha amiga, estamos aqui com mais um episódio da série Por Dentro com Paulo Barão. E hoje a conversa é exatamente com ele, porque nós vamos abordar um assunto que eu tenho certeza que vai aguçar a sua curiosidade, que é os bastidores do Rock in Rio. Não apenas dessa última edição, mas de todas as edições em que o Paulo participou. E obviamente, nada melhor do que começar esse papo com a nossa saudação do Paulo Barão aqui. Regis, mais uma. Mais uma, né? Hoje o assunto, nós vamos conversar aqui de uma maneira absolutamente descontraída e sem pauta, como vocês sabem que são as nossas entrevistas, é a respeito dos bastidores do Rock in Rio. Aquilo que realmente, não apenas a pessoa que está na plateia, passando aquele sufoco, apertado, do que não consegue sair, que é exatamente o motivo pelo qual eu não vou no Rock in Rio, e também aquilo que as pessoas, mesmo assistindo pela televisão, não percebem. E, Paulo, você já esteve em várias edições do Rock in Rio, né? Sim. Inclusive nessa última agora, em que inclusive o senhor apareceu na hora da entrada do Scorpions, que eu vi lá o senhor, lá com o seu copinho, acompanhando. Paulo, você como empresário e produtor, nessa edição específica do Rock in Rio, o que é que te surpreendeu positivamente e se teve alguma coisa que surpreendeu negativamente nessa última edição de 2019? Então, primeiro, temos que lembrar uma coisa bem importante. 1985, o grande Rock in Rio, que nos influenciou a todos nós, a toda uma geração de lo que muitos dos que somos hoje músicos, produtores, comentaristas, inclusive caras de gravadoras importantes, empresários, foram influenciados por esse grande Rock in Rio. Por quê? Foi um divisor de águas, né, em termos de produção musical no Brasil. Exatamente. Naquela época, eu tinha 15 anos. Eu recém me mudado para a Espanha. Cara, quando eu via isso na TV, eu falava, não acredito, cara, que não acredito, um dia tenho que estar aí, nesse lugar, era um sonho de consumo. Minha primeira vez no Rock in Rio já foi no 2000, foi em 2001, né, que teve a primeira, não, 2000. No 2000 eu vim já como convidado, quando estava me mudando para o Brasil, eu já fui como convidado e pude ver o show de um jeito, vamos falar, passei todos os dias do Rock in Rio, mas como ainda sendo um espectador. Tá. Me lembro de grandes falhas que tinha. Primeiro eu fiz a primeira grande falha, que foi ter colocado meu apartamento em Copacabana. Então o que acontecia? Para você chegar na cidade do rock era um parto e sair era 5 partos. Eu me lembro de ter saído às 3 da manhã e chegar às 8 horas da manhã. É um absurdo, né? Era um absurdo. E você ficava no ônibus realmente porque não tinha outro jeito. Você não entrava de carro, os táxis também eram mínimos. Então você ia em um ônibus e você ia literalmente como uma sardinha. Paulo, esse tipo, só para pegar esse gancho aí, o pessoal que está assistindo, esse tipo de falha gravíssima de infraestrutura, muitas vezes que não é do festival, mas é infraestrutura da própria cidade que está sediando. Isso é uma coisa que é comum em acontecer em grandes festivais europeus ou americanos, ou isso, na verdade, é uma falha estrutural da cidade em si, em transporte urbano? Eu acredito que o Rio de Janeiro, naquela época, não acreditava que o Rock in Rio fosse um assunto turístico, um evento que realmente movimentasse o turismo, sabe? Eu acredito que por isso que existe essa falha, porque tem que ter uma comunicação, um evento que movimenta tantas milhas de pessoas, precisa realmente de uma infraestrutura. Você tem que ter o suporte do governo municipal. É simples, né? Para mim, um dos festivais que eu mais gosto de assistir, e recomendo a todo mundo
Se puder, Barcelona Rock Fest. Inclusive, eu estava te comentando antes disso. Por quê? Está dentro da cidade, toda a infraestrutura da cidade se comunica com o festival. Você tem um metrô que sai direto, todas as casas, os apartamentos, os hotéis estão preparados para isso. O turista roqueiro está com todas as possibilidades para chegar certo e sair certo. Ele se sente bem amparado. Bem amparado, tá? Então, o que acontece? Naquela época, eu me senti realmente péssimo. Na edição de 2001. De 2001. Sim, 2001, né? Cara, foi um pesadelo. Mesmo eu estando com credencial, só que não podia entrar no backstage. Me lembro problemas de banheiros, lembro problemas de bebida, lembro problemas de comida. Não se podia comer, não se podia beber, porque você tinha que enfrentar uma fila de 1 hora, 2 horas às vezes para tomar uma cerveja. E daí onde você mijava. Entendeu? Esse era outro problema. Sem contar que as pessoas, eu não sei se isso, pelo menos todos os relatos que eu ouço a respeito de Rock in Rio, são meio esse, tipo assim, tem tanta gente que a pessoa não quer sair do lugar, ele não quer sair de onde ele está para perder o lugar. Então muitas vezes o cara mija ali mesmo. Exatamente. Onde ele tá. Então ele se volta realmente um banheiro, né? Um banheiro público. Essa é a grande verdade. E você deixa de ser placenteiro. Então aconteceu. Agora vou voltar a essa edição de agora. Cara, eu fiquei incrivelmente surpreendido. Incrivelmente surpreendido. E positivamente. Positivamente. Porque eu tive a oportunidade de participar no backstage, tive a oportunidade de participar como público, tive a oportunidade de levar a minha filha, que era uma coisa que eu tinha um medo de levar a minha filha. Eu falava para minha filha, você não pode ir no Rock in Rio, você é horrível. Se eu não te conseguir uma credencial Relax, não vale a pena você ir no Rock in Rio, porque você não vai assistir o show, você não vai poder ir no banheiro. Cara, foi uma aventura maravilhosa. Sabe como eu me senti? Como se você estivesse indo à Disneylândia e a Disneylândia do rock. Você vai beber tranquilo, claro, paga caro, mas tem aí a cerveja, tem a água, os banheiros todos limpos, tem constantemente alguém limpando. Então foi muito gratificante isso, sabe? Outra coisa, o transporte melhorou muitíssimo, mas muitíssimo. O Rio é uma cidade que é complicada de qualquer maneira. Sim. Independentemente de que você tenha carro, não tenha carro. A própria disposição geográfica dela é complicada. É complicado. Porque, para quem não sabe, o Rio ele é comprido, né? Ele não é uma cidade redonda como a gente costuma imaginar. Então ele é meio comprido, ele tem uma dificuldade de locomoção ali. E mesmo que eu tinha hotel lá com os Scorpions lá em Copacabana, eu preferia alugar um apartamento na frente do Rock in Rio. Então eu aluguei um apartamento lá onde eu só cruzava. Quando já tinha as bandas, cruzava. E no último show, que eu não aguentava mais, me ia no apartamento e assistia no melhor lugar, que é no sofá. Perfeito, exatamente. Eu falo sempre isso. E ainda via as pessoas saindo de lá. Paulo, você conseguiu ver o maior número de shows possível dentro? O que é que te agradou e o que é que te deixou realmente bravo pela falta de qualidade, vamos dizer assim? Cara, em primeiro lugar... Eu achei vários shows assim horrorosos. Eu vou te falar uma coisa. Vamos levantar uma polêmica aqui, porque possivelmente algumas coisas você não vai gostar e outras eu vou gostar. Isso. E vai ter outras coisas que também achei, hoje entendi um pouco mais o Rock in Rio. E isso eu gostaria, primeiro, levar isso como um promotor que eu sou também, para que as pessoas entendessem o sentido do Rock in Rio neste momento. E hoje eu acredito que eu entendi. O Rock in Rio, ele se voltou um evento familiar cultural. As pessoas precisam entender isto. E as pessoas também precisam entender que o Rock in Rio nunca foi festival de rock. Esse é outro ponto. Nós que queríamos atribuir-nos, porque somos roqueiros, eu sou um roqueiro, queria atribuir o Rock in Rio como sendo um rock que tem que ser rock. Mas, na verdade, o Rock in Rio, hoje, está muito mais claro. É um evento cultural e familiar. Eles buscam a família e eles buscam a cultura. E isso ficou muito claro porque vocês tinham aquele palco asiático, tiveram bandas da Finlândia, tiveram bandas de outros países de diferentes estilos de música. Então, quando teve aquele show do Bon Jovi, junto com a Ivete Sangalo, que, ironicamente, para quem não gosta, por exemplo, de Ivete Sangalo,
e gosta de Bon Jovi, é um sacrilégio, mas era um evento familiar. Eles queriam ter a família nesse primeiro dia, como um cartão de visita. Eu acho super acertado. Eu vou te falar que não acho nada de errado, porque, na verdade, o que aconteceu? A Ivete Sangalo foi no horário que eu cheguei, estava tudo certo, todo mundo aí cheio. No Bon Jovi, as pessoas tinham se duplicado. Então, assim, não teve nenhum problema, ninguém falando nenhuma agressão. Eu vi muitas crianças, muitas pessoas, isso realmente me agradou. É uma situação que, volto a falar, disso se trata do canal, que as pessoas precisam entender o show business. E o show business está feito de um negócio, e o negócio, se não anda, não tem dinheiro, não pode continuar. E para os patrocinadores, é muito importante que o evento seja familiar. Interessante essa abordagem, cara, porque realmente eu não tinha pensado nisso. No fato de você criar uma programação em que tanto o pai e a mãe curtem, quanto os filhos curtem. Quer dizer, fica todo mundo dentro de um espaço de tempo, no mesmo espaço, curtindo atrações diferentes. Disneylândia. Era Disneylândia. E aí, o mais engraçado ainda é de que tinha uma pista lá no fundo que era só de eletrônica. Então, você precisava passar todo o Rock in Rio e você chegava em um lugar, uma tenda que era só de música eletrônica. Então, assim, você percebe ao mesmo tempo que esses ambientes todos estavam bem pensados. Tinha um bar que, inclusive, de bandas de rock que estavam tocando, que era o bar do Heineken, que estava, inclusive o Juninho Carelli estava tocando aí com outros músicos de nossa cena de heavy metal, e estavam tocando todos os clássicos do rock. Ou seja, o que quer dizer? Se você não se agrada porque está a Ivete Sangalo tocando, você pode entrar nesse bar, beber sua cerveja, estar escutando o rock que você gosta, depois você sair e continua escutando o que você quer. Então, na verdade, é um grande cardápio. É um grande cardápio que você tem que se sentir. Eu me sinto assim, realmente me senti na sensação de me sentir em um lugar cultural, onde se um artista não me agradava, eu conseguia ir em um outro lugar e fui assistir, conheci bandas da China, do Japão, de onde mais? Eu conheci uma marca da Turquia que eu não conhecia, que amei, uma da Tailândia que não conhecia. Cara, então assim, eu posso falar, hoje, se eu tivesse netos, levaria meus netos. Então, tá entendendo? E eu sinto que com a segurança, porque tinha vários lugares, tinha os lugares também dos jovens, estavam jogando lá as crianças com só joguinho eletrônico, tudo super preparado, tudo bem organizado. Paulo, em termos de bastidores, você acompanhou só o Scorpions ou você ficou Não, lá? Eu tive a oportunidade de... Bom, agora vamos falar de bastidores também das outras edições, tá? Porque tive a oportunidade de ter participado em outras edições. Tive a oportunidade de ter participado na edição que teve o Motorhead e teve o Maná, naquela época, e eu estava com as duas bandas. Por exemplo, o backstage do palco Mundo, que seria o grande palco, que era onde tocou o Motorhead na época, e o Maná, em dias diferentes, superou, assim, 10 vezes. Tanto na estrutura por dentro do palco, tanto em camerins. Você tinha que ver visto, no camarim tinha massagista, tinha corte de cabelo, mesmo. Massagista, massagista com diploma. Com diploma. Vamos deixar claro isso. Cabeleireiros, aí no momento para cortar, cara, tinha todos os tipos de bebidas que você precisasse, tinha um balcão onde você podia ir tomar um ar, que inclusive no dia do Iron Maiden e Scorpions, o pessoal de Iron Maiden pegou para eles essa parte de em cima. Isso agora na edição de 2019. Na edição de agora. Então, assim, vi uma mudança enorme que aconteceu. Hoje, os artistas, o próprio Sepultura, que tocou no Palco Mundo, fizeram um oi para os meninos, e eles estavam em uma sala que era grande, tipo, eram vários salõezinhos para cada um, e uma sala no meio, onde todo mundo se confraternizava. Então,
cada um tinha seu próprio backstage. Tem o seu ambiente de, seu próprio ambiente de reclusão. De reclusão, e era muito massa isso, entendeu? Então, realmente acredito que em termos de produção também no Rock in Rio, na parte de trás, foi incrível. Me levaram várias vezes de carrinho de golfe e você vê tudo super organizado, limpo, sabe? Todos os containers preparadinhos, nada de que sabe, você já foi a restaurantes onde o restaurante está muito bonito por fora e por dentro é uma lixeira, né? Tem uns restaurantes que você não pode visitar a cozinha. Não pode, dá terror, né? Você pensa, não, você não come mais. Não come mais. Bom, lá eu cheguei por um equívoco, eu cheguei a entrar inclusive em um dos restaurantes do Rock in Rio e tudo super organizadinho, todo mundo com luva, com tal. Então, assim, eu posso falar hoje, afirmar que entre o Sweden Rock Fest e o Rock in Rio, que para mim são os dois festivais que estão mais na ponta, não na quantidade de bandas, sim na qualidade de produção e de serviço. O Sweden, para você o Sweden Rock Sweden Rock Fest é incrível, cara, porque no Sweden Rock Fest eles sim estão fora da cidade, você vai com transporte, te levam com transporte e tal, só que tem uma coisa maravilhosa, as pessoas não ficam tão alvoroçadas como aqui no Brasil. Não ficam tão o quê? Desculpa. Como seria a palavra? Alvoroçadas? Aborrecidas? Não. Alvoroçadas, isso. Alvoroçadas, isso. Certo? Certo. Por quê? Porque o cara quer ficar em frente do palco e não sai, fica grudado. Aqui no Brasil acontece isso. Uhum. Lá tem um palco aqui, outro palco aqui. Termina a banda principal, eles saem e se locomovem para outro palco. E ninguém se toca, cara. Tem um espaço entre um e outro. Então, isso é uma coisa que tem exatamente uma diferença muito grande em relação a festival europeu e festival brasileiro. O europeu, por uma questão cultural, ele mantém uma distância protocolar de quem está do lado dele. Aqui não, cara. Fica todo mundo espremido que nem sardinha. E gosta de se pegar, não sei, e se bater. Tipo... É uma coisa que é estranha, né? Eu acho estranho, porque, assim, você paga por um ingresso que não é barato, muito caro, na verdade. Só que você paga por um ingresso caro para ter um serviço bom, que era o que eu sempre reclamava do Rock in Rio. O que me dava medo de levar alguém, dar um ingresso para ir, era falar, putz, o cara paga caro para ser... E chegar num lugar para ver umas bandas de longe e não ter uma diversão. Não tá. Hoje, o Rock in Rio te oferece uma diversão. Hoje tem lugar para você se sentar, onde você pode sentar inclusive no chão, que está tudo limpinho. Cada momento tem alguém recolhendo. Então, assim, espetacular. Agora eu vou falar o que eu gostei e você pode me rebater porque você viu mais de perto lá, porque você estava na TV. Eu vi nos shows. Eu adorei. Tinha odiado ver o Bon Jovi na edição anterior, porque o Bon Jovi na edição anterior foi péssimo. O cara não tinha vontade de cantar, ele não saía do microfone. Eu acho que foi foram os primeiros shows que o Richie Sambora não estava mais tocando. Inclusive o Tico Torres não veio. É verdade, e ele estava muito para baixo. Então aí veio uma banda meio esquisita. Estava muito estranho e ele estava mal. Dava para perceber, ele não cantava legal não é que ele não cantava legal, ele continua não cantando não cantando, legal. Mas ele não estava sendo um showman. Ok. No palco. Tá. Beleza. Ele continua realmente no... Ele o que eu só queria dizer é o seguinte, que na outra edição ele estava cantando mal e não era um showman. E nessa edição ele continua cantando mal, mas pelo menos ele está disfarçando. E também gostei do setlist dele, que me pareceu que o setlist agradou muito mais, foi mais pensado para o público. No Rock in Rio anterior, eu tinha participado com Angra, que era a despedida do Kiko, que era a entrada do Marcelo Barbosa, que foi com o Dee Snider, adoro, participando, e foi um momento muito, muito intenso para mim, para o Angra, para o futuro do Angra, para o próprio Kiko não saber como que ia ser a vida dele no seu futuro, largando... o grande momento, vamos falar do Angra, voltando no Rock in Rio. Não vamos esquecer que o Angra
A pior época do Angra foi também no Rock in Rio, na edição anterior. Exatamente. Que teve aquela edição que, se eu não me engano, do Edu Falaschi. Que Edu Falaschi, que terminou prejudicada a proprietária também, que era convidada. E bom, e naquela edição era a volta, foi um grande show, foi considerado o melhor show do festival, do heavy metal aquele dia do Angra. E bom, foi o grande momento, o grande ápice de novo do Angra. Então, pude vivenciar também aquela parte nesse palco, que é o palco Sunset. Isso. Vi realmente como o palco Sunset não é, tipo, tudo bem, é o prestígio estar tocando no grande palco, mas o palco Sunset te oferece outras qualidades também. Tanto que foi lá que aconteceu, por exemplo, o show do King Crimson. E era por isso que eu queria passar, era justo isso que eu queria fazer, essa neno. Que foi uma surpresa, aliás, foi uma surpresa para o King Crimson aceitar tocar num festival. O cachê deve ter sido espetacular. Eu vou falar uma coisa assim. Porque Paulo e meus amigos que estão assistindo, eu tive a oportunidade de assistir o King Crimson, porque o show do King Crimson foi no domingo, e eu assisti na sexta-feira aqui em São Paulo. Nossa. Que foi, eu até falei isso para vocês no vídeo, quando eu comentei a respeito do Rock in Rio, eu até fiz questão de frisar isso, que foi o show, por exemplo, que eu chorei em 6 músicas do show do King Crimson. E o show no Rock in Rio, por ser um festival, foi um show menor, teve 1 hora de duração. Aqui não, que foram 2 horas Pareceu e meia. Curto, cara. Nossa. Mas, uma coisa que eu fiquei muito surpreso, e você deve ter assistido lá, foi o fato do próprio King Crimson ter aceitado fazer o festival. Que é uma coisa completamente... Além dele ser uma atração completamente deslocada, e isso eu acho positivo, de você estar num festival, por exemplo, e você ter uma apresentação de uma banda que você jamais imaginaria que estaria ali, você tem o lance do inusitado, porque todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o King Crimson sabe que o Robert Fripp é um cara muito meticuloso, muito maluco no sentido nerd da coisa. Então, vamos falar a verdade, ali o cachê do King Crimson deve ter sido muito espetacular. Agora, eu vou explicar a vocês por que o King Crimson estava aquela noite no Rock in Rio, além do negócio cachê. E vocês vão fazer dentro desse canal, a ideia, por dentro da ideia, é realmente entender a música por trás, por que temos uma situação. Eu fico sempre me perguntando por que daquela noite as bandas que estavam tocando e qual que era a mensagem de ter o King Crimson aí no meio. E eu encontrei, acredito, a chave quando eu conversei com minha filha, que ela gosta também de música progressiva. Ela gosta do que todos os jovens gostam, mas também gosta de Marillion, gosta do Yes, gosta do Genesis, de Pink Floyd. E eu conversei com ela e falei, filha, quando já estávamos depois do festival, eu perguntei, filha, cara, gostei muito do show de Imagine Dragons. Eu gosto de Muse, que eu vou falar, uma banda que eu adoro de muito tempo. Mas que é o Imagine Dragons. E o Imagine Dragons eu nunca tinha ouvido. Uhum. E sabe que minha filha... horrível, cara. Mas escuta o que vai te falar e você vai entender o pensamento do jovem. Isso é o que quero chegar. Tá. Independente de que o Imagine Dragons nos agrada a quem gosta, por exemplo, mas eu gosto de Muse. E eu achei o show de Muse fantástico. O Imagine Dragons, mais ou menos. Gostei de alguma que outra música. Gostei de alguma parte musical, né? De alguns momentos. Mas o que quero explicar é o seguinte. A minha filha me diz que Muse e Imagine Dragons é progressivo. Para os jovens, para eles, na escola, na faculdade, isso é progressivo. É o novo progressivo. Aí eu fiquei pensando, olha que loucura isso. Olha que loucura o que estou te falando. Muito louco. Porque eu sou um cara que adora rock progressivo, tanto que fiz turnês do Yes, 3 turnês do Yes. Aliás, isso, o fato de você ter feito as 3 turnês do Yes é um dos próximos episódios do Por Dentro. Tem muita coisa para se falar sobre Yes. Mas não agora, muito não legal. Não é hoje não que vocês vão ouvir essa história. Amo Marillion, uma das minhas bandas de paixão. Sou um cara que adora Genesis, cara que escuto direto Genesis no meu carro, tem um CD de Genesis. Tanto a fase com o Peter Gabriel quanto a fase com o Phil Collins. As duas. Tá.
Adoro o Marílio. Então, peraí, mas a tua filha, então, ela disse que o pessoal dela Os jovens considera como progressivo. como progressivo, isso. exatamente. E aí eu pensei, aí que me criou na cabeça. Eu nunca tinha pensado nisso. E muitos vão sair daqui uma discussão, mas vai ser interessante essa discussão. Porque eu entendi, falei assim, entendi. O Rock in Rio deve ter pensado que os jovens acham Muse, o Imagine Dragons como novo progressivo. Era um domingo. O Imagine Dragons ia terminar 2h30, Muse terminou 2h30 da manhã, era um domingo, segunda tinha que trabalhar. Se eles levam os pais a assistir a banda mais cult de progressiva de verdade, você aproveitava que já estava lá. aí tem uma discussão sadia entre um pai e uma filha de lo que é o progressivo. E enquanto se leva uma discussão sadia de lo que possivelmente em aquela época, nos 60, nos 70, quando saiu o progressivo, quando o Yes estava influenciando um monte de bandas, quando o King Crimson estava, possivelmente esses caras não lhe chamavam, as pessoas não entendiam que era progressivo, elas não entendiam como progressivo. Hoje é velho, mas naquela época era moderno. Esse tipo de pensamento é absolutamente surpreendente, Paulo, porque a sua filha, sem querer, ela acabou descortinando uma situação que jamais teria passado pela minha cabeça e pela tua. Nunca. Mas provavelmente passou pela curadoria do Rock in Rio. Aí foi Ou o que seja, os caras pensei. falaram assim, cara, se a gente tem o Muse e o Imagine Dragons como expoentes de uma cena progressiva, por mais absurdo que isso possa parecer para nós, mas a molecada consegue, se a molecada tem que ter um motivo para a molecada continuar no show, que é você jogar a isca pro pai. Claro, porque... E a isca pro pai é o King Crimson. Claro, então não importa o valor que punha custar o King Crimson, era importante ter o King Crimson. Aí, você entendendo? Porque era um domingo. Se fosse um sábado... Como poderia ter sido Marillion? Como poderia ter sido Marillion? Como poderia ter sido... Possivelmente eles até devem ter tentado um Yes. Você entendendo? É, porque agora tem duas versões do que Yes. Tem duas, né? Então podem ter tentado também, só que possivelmente não tinha mais data. Então o que eu quero falar assim, é super interessante que estudemos e paremos de ver a música assim, apenas com imagens simples como um quadrado. Temos que entender o show business por atrás. E isso, o que mais me interessa é entender como funciona o show business. É como se a gente devesse, como se fosse um drone, a gente subir e tentar enxergar o máximo que a gente puder e não ficar... entendi. Cara, mas faz sentido e sabe isso. o quê? E você via lá os pais felizes da vida, cara, curtindo o King Crimson. E eu escutei um casal falando que a filha também estava esperando lá o lugar do Imagine Dragons e falando assim, valeu a pena ter trazido nossa filha, né? Faz sentido. Então, assim, por mais que tivessem lá, vamos supor, uns 5.000 pais saudosos que queríamos ver o King Crimson, esses 5.000 pais podiam ser possivelmente essas 5.000 possíveis famílias. Cada uma com 2 filhos. Com 2 filhos. Cara, eu acho que a mensagem, posso estar me aventurando uma história muito louca, mas foi a mensagem que eu peguei, foi realmente, aí foi quando eu saí e falei, cara, o Rock in Rio é um evento cultural, um evento familiar. E ele tem que se manter sendo um evento familiar. Eu aposto muito para os eventos familiares, isso. Cara. Porque o único jeito que vamos evoluir na música. Volto a falar, hoje, para nós que conhecemos, que somos amantes do Yes, que somos amantes do Marillion, que somos amantes do Pink Floyd, bom, Pink Floyd já é mais popular, vamos falar assim, mas vamos falar ao clássico do rock progressivo. Na época era música moderna. Da época. Na época foi considerado, até porque como o rock progressivo ele tinha uma base muito literária, ele era considerado música de intelectual. Pois é isso que eu estou falando. Aí você vê os caras, o próprio Muse,
O Muse utiliza muito, você vai, pega o Muse e pega uma mistura de Led Zeppelin, às vezes tem coisas do Pink Floyd, às vezes tem coisas pro próprio Genesis, depois, só que acontece? Eles colocaram todos sintetizadores. E muito playback. E muito playback. E muito playback. Aliás, isso é uma coisa que eu falei isso no outro vídeo, e os fãs do Muse ficaram simplesmente horrorizados e indignados, me ofenderam muito e eu dei muita risada com vocês. Porque assim, aliás, esse evento foi a edição do Rock in Rio em que mais foi usado esse tipo de recurso, que é o playback. E o playback que eu falo é o playback de você ter uma base pré-gravada, de você ter instrumentos pré-gravados, tá de você claríssimo. ter backing vocal pré-gravado. Mas é claríssimo. É claríssimo. É claríssimo. Você vê o Muse, e olha, e aqui estamos falando de um cara que é fã do Muse, tá? Só que para mim está claro, ou seja, nunca vai dar para tirar todos os sons que o Muse toca ao vivo, tendo simplesmente 5 caras no palco, porque tem os 3 e tem atrás o tecladista, tem outro lá que faz às vezes de guitarra, mas impossível. Que nem aparece, né? Que nem aparece, são os que estão atrás. Impossível tirar esse som. E aí que vai, quando eu falei de que eu tinha gostado de algumas coisas do Imagine Dragons, foi porque os músicos do Imagine Dragons estavam tocando mais em termos, tinha menos bases. Tinha menos bases, tinha, claro, mas tinha menos bases do que tem o Muse. Agora o Muse, cara, é um espetáculo verlo. Para os moleques, hoje eu fico pensando assim, eu prefiro que minha filha goste de Muse e que queira convencer-me de que isso é progressivo e que eu ter que é um absurdo, vamos deixar claro. Mas que eu prefiro ter uma conversa que ela me venha e me fale uma coisa que eu tenha a explicar. Filha, por amor a Deus, você vai falar pro cara que trabalhou com todos esses caras de progressivo, por favor. Mas é uma conversa sadia, que aquela estivesse me falando, pai, Ivete Sangalo é progressivo. Tá entendendo? Cara, eu não tinha pensado nisso, cara. Eu acho um absurdo. É um absurdo. Mas é um pensamento de velho, né? Então, agora, dentro da nossa função, e é uma coisa que hoje eu estou buscando muito dentro de mim, é me reinventar, também como produtor, também nessa reinvenção de entender as outras musicalidades, por que os jovens estão escutando isso, o que eles estão buscando, como que eles chamam a isso? Qual que é o nome que está sendo colocado, o rótulo que estão querendo utilizar? E hoje eu descobri de que os jovens estão chamando de progressivo Muse. Incrível. Incrível. Mas dentro de um projeto chamado Rock in Rio, pelo que eu estou explicando, parece dar... É cabível esse tipo de coisa. De que isso tenha sido o pensamento. Paulo, a gente está falando em bastidores, evidentemente que você acompanhou o Scorpions. Sim. Lá. E uma coisa que eu notei na apresentação específica do Scorpions, e eu gostaria que você explicasse isso do ponto de vista de bastidores. Primeiro, que realmente a contratação do Mikkey Dee foi um golaço. Sim. Ela é muito boa. Foi um golaço, foi muito bom, e é um cara de equipe. Cara. A outra coisa é que realmente o Klaus Meine tá muito cansado, né, cara? Bom, vamos lá. Vou contar as histórias por trás dos Scorpions bastidores, porque inclusive tem a ver com o Iron Maiden nessa história. Teve aquela polêmica. Exatamente. Né? Esse vídeo vai dar muita polêmica, com certeza. Uhum. Não vai ser você possivelmente o único xingando, vou terminar sendo eu também. Bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo ao meu mundo. Mas tudo bem, vamos falar. Estamos falando que aqui se trata de pontos de vista, certo? E de coisas. O Rock in Rio, para mim, em termos de Scorpions, começou quando foi anunciado a parada de que o Iron Maiden queria mudar de horário, certo? E é verdade essa história. Foi verdade, o Iron Maiden que pediu para mudar de horário. Aí, na sequência, eu já falei com o Matias Jobs no WhatsApp e falei, caramba, falei, vocês aceitaram isto? E falaram, não tivemos outra opção, eles que pediram. E falei assim, isto não é uma boa ideia para os Scorpions. Porque
Todos sabem que Iron Maiden é uma religião no Brasil. Exatamente. E Scorpions, por mais que seja uma banda grande, mas é uma banda que leva mais família. É mais, vamos falar Seria assim... até uma banda mais pop. Mais pop, sabe? Comparado com o Iron Maiden. Era um problema. O Matias é um cara que ele se garante muito, ele fez, bom, já temos isso, aceitamos e embora, eles são headliners. Porque na verdade o que eu acho, Paulo, me desminta se eu estiver errado, mas o grande perigo é haver uma debandada de público. Exatamente. Depois do show do Iron. Aí, só que eu não falei naquele dia. Depois do show de São Paulo, eles me convidaram no hotel, fomos a jantar, aí me fiquei essa tarde com Rudolf Schenker, conversando. E estávamos Rudolf, o Alexei, o comandante de Latam, que já trabalhou muitas vezes com Scorpions e que é super fã da banda, e o Renatão. Ficamos os quatro conversando e eu abordei o assunto do Rock in Rio, de novo, pro Rudolf. Falei, Rudolf, cara, eu acho que o Scorpions deveria sair com um set assim, foda, matador, com One, com um monte de músicas que era direto. Inclusive eu recomendei entrar com Blackout, direto. Mas fácil, mas tá. Assim, eu se eu tivesse lá, a primeira coisa, e vou mais além, se eu tivesse a oportunidade de sugerir, meu amigo, faz a entrada do disco Blackout, que é Blackout e Can't Live Without You. Bom, e nós já falamos Blackout, e eu ainda falei que a terceira tinha que ser Dynamite. Só para você ter uma ideia. Então, o Rudolf adorou a ideia, falou, putz, você tem razão, o que mais podemos fazer, Paulo? Eu falei, cara, de nada adianta querer trazer aviões, histórias, que a batucada não sei o que não. Depois que o Iron Maiden toca, a única coisa que você segurar vai ser com putas músicas aí. O que aconteceu?